Salmo 91. Esse salmo é muito conhecido, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Vou seguir aqui na minha versão, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Espírito Santo, muito obrigado pela sua palavra. Nós pedimos que o nosso coração e a nossa mente estejam atentas, abertas, para que nós possamos ser instruídos pela tua palavra, nutridos, animados, movidos, Senhor, a obedecê-la em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nos alcance e que a revelação da sua palavra seja uma realidade entre nós, em nome de Jesus. Sabe, esse salmo ele reserva inúmeras coisas incríveis, e é realmente um salmo incrível. Ele fala de habitação, de descanso, de confiança, ele fala de não temer, ele fala de permanecer firme, ele fala de ordem aos anjos, ele fala, sabe, do amor, ele fala do clamor na adversidade, ele fala da vida longa e fala da salvação. Se a gente olhar para o salmo a grosso modo, a gente pode deduzir que crentes viverão nessa terra sem doença, sim ou não? Se a gente olhar para esse salmo, a gente vai deduzir que crente não vai ter nenhum tipo de problema familiar. Se a gente olhar para esse salmo, a gente vai deduzir que crente nem fechada no trânsito vai levar, que crente vai viver uma vida maravilhosamente tranquila, guardado de todas as aflições. O Salmo 91 não tem um autor declarado, a gente não sabe quem escreveu esse salmo. A maioria dos salmos tem Davi como autor, tem os filhos de Coré, tem Moisés que escreveu um dos salmos, mas o Salmo 91 não, a gente não sabe quem escreveu. O povo de Israel entendeu que esse salmo precisava estar no saltério, precisava estar entre as canções cantadas pelo povo, como parte da cultura de Israel. Sabe, o salmo ele alterna entre promessas de livramento e a razão pelas quais esses livramentos acontecem. Eles trazem, né, essa verdade. No verso 1 e no verso 2, coloca para a gente, verso 1 e 2, ele fala de uma pessoa protegida, ele fala de uma pessoa que vai descansar. Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. A partir do verso 3, vem as promessas. Então a partir do verso 3 a gente tem, porque ele livrará do laço do passarinheiro, da peste, ele cobrirá com as suas penas, amém, irmãos? Então ele vai se dividindo. No verso 3, nos livra do inimigo. No verso 4, das doenças. No verso 5, nós somos livres de assaltos, das setas, das guerras, das pestes e das mortandades. Olhando para esse salmo, sabe, a gente percebe, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, e eu não vou ser atingido. Guerras que eram comuns no contexto em que esse salmo foi escrito.
Sabe como que a gente interpreta esse salmo, olhando para ele, à luz das aflições que a gente vive, à luz das angústias que a gente tem? Tanta gente pega esse salmo e coloca a Bíblia aberta no Salmo 91, do lado da cama, ou na entrada da sua empresa, ou seja lá onde for. O Salmo 91 há todo um olhar místico para os salmos, sabe? No final do salmo ele revela a razão de tamanha proteção, aos seus anjos dará ordem. Esse salmo é o preferido de muita gente. As promessas são incríveis. Dá para entender porque que tanta gente coloca a Bíblia aberta na entrada da sua casa. Já disseram que houveram campanhas, preste atenção. Já me disseram que houveram campanhas do chá do Salmo 91. O chá era feito à base das páginas da Bíblia. Você levava para casa, tomava o chá de página da Bíblia, e aí não teria problema algum com você. É claro que só funcionava se fosse a Bíblia daquela instituição religiosa, adquirida por uma oferta generosa. E aí você tomava o chá das páginas, e o impressionante é que muitas pessoas adquiriam o chá da página do Salmo. Claro que o efeito só seria pleno com a Bíblia daquela igreja, como eu anotei aqui. Mas parece que esse salmo ele não corresponde à realidade. Às vezes sim, mas às vezes não. Sim ou não? Estamos juntos aqui? Se nós olharmos, por exemplo, para a vida de Jó. Jó é um homem tão justo, tão puro, tão correto, que o próprio Deus dá testemunha acerca dele. Deus testemunha acerca de Jó. Quando o diabo aparece entre os filhos de Deus, Deus prega para o diabo e usa como base da sua pregação a vida de Jó. Imagina você ser tema da mensagem de Deus. Imagina quando, sabe, as forças malignas se apresentam, Deus oferece você como modelo e exemplo de vida aqui na terra. Jó era um homem justo, Jó era um homem puro, Jó era um homem bom, Jó era um homem que tinha qualidades inquestionáveis e um testemunho ilibado, uma conduta moral ilibada na perspectiva do próprio Deus. A pergunta que eu faço é: esse salmo não funcionou para Jó? A Bíblia de Jó não tinha um Salmo 91? Será que o que faltou para Jó foi confiar no Salmo? Foi lançar a sua vida no Salmo? Se a gente olhar para Noé, por exemplo, que foi chamado por Deus novinho, era um garoto, tinha 600 anos. Um garotinho, Deus chamou um garotinho de 600 anos para construir um projeto de 100 anos. Tem 600, e aí quanto tempo eu vou levar? Rapaz, vai demorar, vai dar muita martelada no dedo. E outra coisa, depois de terminar a arca, você vai ter que pegar os bichos e botar lá dentro. Casal de urso, casal de leão, um casal de dragão de Komodo. É dragão de Komodo que chama aquele bicho confuso? Casal de camelo, casal de esquilo, casal de coelho. Um por um, Deus é. Esse homem tem uma obediência tão profunda a um plano de Deus, que a Bíblia diz que a vinda do Senhor será como nos dias dele. Ele é um marco, ele é uma referência, é um pregador de justiça. Só que depois que ele vive tudo o que viveu, depois que ele oferece para Deus esse nível de obediência, Noé tem um problema na sua família, sim ou não? Ele tem um problema sério na sua família. E aí? E essa história de que praga nenhuma vai chegar à minha tenda? O salmo não funcionou para Noé? Quando a gente olha para o salmo, e como eu disse, tem gente que deixa a Bíblia aberta no salmo, tem gente que toma chá da página da Bíblia, o chá do Salmo 91. Sabe, no mundo de hoje tem tantas pessoas que, porque creem em Jesus, elas são torturadas. No mundo de hoje tem tanta gente que foi, sabe, que teve a esposa, ou mulheres que foram violadas sexualmente por acreditar em Jesus, gente que perdeu suas propriedades, gente que foi expulso da sua terra porque creu em Jesus. O salmo não funciona para elas, pastor? João Batista foi um homem enviado por Deus a esse mundo. Ele tinha uma herança sacerdotal incrível. Ele era filho do sacerdote,
certamente herdaria aquela jornada sacerdotal ali com êxito. Era filho de Zacarias e Isabel. E esse moço que ficou velho, morreu com uns 30 anos mais ou menos. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Jesus morreu com 33, então João deve ter morrido ali com perto dos 31 anos. João morreu com 31 anos, sozinho numa cadeia. Teve a sua cabeça cortada, decapitado. A pergunta que eu faço: o salmo não funcionou para João Batista? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, e eu não serei atingido. Sabe como relacionar essas promessas que nós estamos vendo no salmo? Sabe, com pessoas que foram fiéis a Deus e morreram. Pessoas que foram brutalmente assassinadas em nome da fé. Sabe que essa foi uma crise para mim? Olhar para o salmo, buscar de certa forma uma resposta que nutrisse a minha fé, uma resposta que me desse um norte para a minha fé. Como que eu olho para o salmo? Sabe, eu perdi recentemente, gente, um amigo, 49 anos. Que notícia triste. Ele foi meu percussionista. Ele estava comigo desde a primeira vez que eu toquei, desde o último projeto que eu gravei. Um amigo nosso, chamado Carlos Mariano. Me dá vontade de chorar só de lembrar. Um homem maravilhoso, prestativo. Eu podia ligar para o Carlos a qualquer hora da madrugada. Esses Carlos são custosos, são gente boa demais. O Carlos era um amigo precioso, amigo de todo mundo, amável. Eu nunca vi o Carlos brigar com ninguém, Fábio, discutir com ninguém. Humilde pra caramba, um homem de Deus. De repente, ele teve um infarto. E com 49 anos deixou uma esposa linda, Fernanda. E deixou 2 filhas lindas. Um parceiro. Como é que eu olho para o salmo e explico a morte do Carlos? De um amigo. Sabe, uma vez, assim que a Débora nasceu, a Débora é minha filha que tem 10, vai fazer 11 agora. Assim que a Débora nasceu, quase 11 anos tem isso. Eu tocava violão, o Estevão tinha 2 anos, o meu mais velho tem 13. Eu tocava violão todo dia para o Estevão. Eu ficava um tempo sentado no pé do berço, tinha uma caixinha, uma caixa de colocar brinquedo. Eu sentava naquela caixa, pegava meu violão e eu começava a cantar. Eu me lembro que nesse dia nós tínhamos colocado uma TV nova lá em casa, era uma aquisição maravilhosa. Para aquela época nós estávamos tão animados. E eu ia assistir algumas coisas com a Josi, porque a Josi estava de resguardo. A Josi estava de resguardo, ela tinha tido parto normal, 11 dias que a minha filha tinha nascido. A Josi estava andando, arrastando a pantufinha na casa, magrinha que só. Então eu ia fazer o Estevão dormir com 2 anos, ia ficar um pouquinho com a Josi enquanto a Débora dormisse. Nós íamos assistir televisão e logo em seguida eu ia para uma vigília. Na época, na minha motinha. Eu ia para uma vigília que tinha no Mevan, eu morava perto. E aí eu estou sentado no quarto, Fábio. De repente eu vejo alguém colocar a cabeça assim, ó, no quarto. E saiu. E eu olhei de novo, a pessoa fez assim, ó. Eu disse, meu Deus, visita hora dessa. A gente era pastor de adolescente. Adolescente às vezes é meio sem noção. Chegava na casa da gente. Quando eu levantei para ver quem era, a Josi deu um grito. Ah! Era um ladrão dentro da minha casa. Na hora me veio muita coisa na cabeça. Era um ladrão, um nóia, que saiu pulando as casas e pulou dentro da minha. E eu saí correndo atrás dele. Eu não sabia se eu corria atrás dele ou se eu pegava a Josi, se eu ia olhar a Josi. E foi assim, foram segundos muito tenebrosos. E ele pulou a janela e eu tentei correr atrás dele, sabe? E não consegui pegar. Sabe, isso foi um livramento, sim ou não? Ele poderia ter esbarrado na Josi, a Débora ter caído. A Débora hoje está, infelizmente, com uma deficiência.
um déficit na formação dela. Imagina, ele poderia ter feito alguma coisa com a minha esposa, fragilizada, tinha acabado de sair de um trabalho de parto. Isso é um livramento, sim ou não? Sabe, uma vez eu estava com Nilson Júnior, irmão do Luiz, muito amigo, já veio aqui algumas vezes, lá do Nordeste, e a gente fazia um trabalho social no bairro Maruí, e o Nilson tinha acabado de ganhar uma oferta, e a gente foi na Caixa Econômica trocar um cheque de uma oferta que ele tinha ganhado por projeto. A gente estava muito animado com aquele cheque, feliz da vida, sabe? A gente saiu, ele ia ajudar um outro rapaz a pagar uma moto, a gente ia fazer o Dia do Amor e Misericórdia, que é um trabalho que a gente fazia numa favela lá. A gente estava feliz demais, e o Nilson, o Júnior, ele parou para atender um telefone. A gente saiu do banco, trocamos o cheque, ele parou para atender o telefone. Quando ele parou para atender o telefone, uma moto parou na frente do carro, o cara abriu a porta do meu carro, abriu, e ele colocou um revólver no meu peito, e ele bateu umas 3 vezes com o revólver no meu peito, dizendo: cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, vocês saíram do banco agora, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? E eu tentando pegar um outro dinheiro que eu tinha para tentar distraí-lo, não deu, e ele foi ficando nervoso, e o Júnior pegou o dinheiro, entregou para ele, e ele foi embora. Ele poderia ter se assustado e disparado no meu peito, sim ou não? Foi um livramento, sim ou não? Foi ou não foi? Deixa eu contar uma outra coisa. Uma vez, nós ganhamos um Palio de um amigo meu lá de Telêmaco Borba, um carro. Ei, Júnior, pensa num Palinho vermelhinho, animado. Eu tinha um Gol 98, missionário Hulk. Eu dei meu Gol, ganhei um Palio, zerinho. As portas de trás parecia que não tinha sido nem aberta. E nós saímos naquele Palio, feliz da vida. Fomos lá em Passo Fundo, lá no interior do Rio Grande do Sul. E a gente foi, pregou, vi milagre. Eu, Josi, o Estevão, a Débora, a Josi, grávida da Isabel. E a gente, naquela época, a gente levava CD do Luiz Hermínio, DVD do Luiz Hermínio, livro do Luiz Hermínio para vender na lojinha, assim. Aí tá eu voltando numa pista simples, Cezinha, sem acostamento. Vem um Corolla na contramão, passou um caminhão, passou um carro. Eu estava a uns 110 por hora, 100, 110. Passou um caminhão, passou um carro, todo mundo dormindo, e eu cantando, sozinho, orando dentro do carro. Me lembro hoje, cantando várias músicas. Tinha acabado de sair da cidade, tinha andado uns 80 quilômetros. Veio um carro na contramão, e os carros do meu lado, eu não tinha acostamento, a 200 por hora. 200 por hora. Era o final de uma curva, era um lugar que não podia ultrapassar. E muito perto de mim, eu só tinha uma decisão: se eu batesse nele, eu não estaria aqui hoje. Joguei para o mato, numa roça de arroz. E eu devo ter capotado umas 4, 5 vezes o meu Palinho. Virou aquela bolinha verde, aquela bolinha vermelha. Eu me lembro que na hora de capotar, a Josi falou a frase que todo crente gostaria de dizer. Ela disse: o sangue de Jesus tem poder. E quando nós paramos, tem poder. Quando nós paramos virado assim. Eu parei virado, era um barranco assim, e eu parei virado, e eu consegui abrir a porta, desesperado para tentar abrir a porta, os meninos gritando lá dentro, aquele terror. E quando eu abri a porta assim, eu só vi uma roça de arroz. Eu disse: meu Deus, o céu é uma roça de arroz, só arroz na minha frente. E eu olhei tentando abrir a porta do Estevão, irmão, CD do Luiz Hermínio, DVD do Luiz Hermínio, livro do Luiz Hermínio, espalhado na roça de arroz assim, todinho. Evangelizamos arroz do homem. E uma pessoa parada lá em cima, e aquele transtorno para saber se a minha esposa estava grávida. E aí veio a Polícia Federal, veio tanta gente. O interessante é que todo mundo que chegava olhava para a situação e eles diziam: nem precisa explicar. Ainda bem que você jogou o carro para cá. Louvado seja Deus que não tinha uma pedra, não tinha um toco, não tinha uma árvore, não tinha nada. Livramento, sim ou não, irmãos? O carro não tinha airbag, não tinha nada. E também chocou, foi, sei lá, não sei como é que isso funciona. Aí de repente veio a ambulância, irmãos, e aquela tensão. Imagina, colocar a minha esposa dentro de uma ambulância, meus filhos. O Estevão tinha cortado a testinha, a Débora apavorada.
E eu apavorado, querendo saber se minha filha estava bem, se a Josi estava bem. Ah, Jesus, que aflição. E aí o pastor veio desesperado e me levou para lá. Imagina a aflição, a gente saber, tudo que eu queria saber era se estava todo mundo bem, se a Josi estava bem, se a bebê estava bem, se ela estava bem, se as crianças tinham alguma coisa na cabeça. E a gente chegou, foi muito bem atendido no hospital, eles nos deram todo o suporte. Bateu uma indignação em todo mundo em relação à nossa situação. A pessoa que fez aquilo estava vindo de uma festa de Blumenau chamada Oktoberfest. Eu não sei se você conhece, a festa da cerveja. Então certamente aquela pessoa tinha moído ali a noite inteira e ela pegou a estrada para voltar para casa. Mas nós não tivemos nada, meus filhos são saudáveis, a Bebel é uma criança extremamente saudável. Isso é livramento, sim ou não, irmãos? Estamos juntos aqui? Eu quero tentar ilustrar, ser bem prático aqui, deixa eu olhar as horas. Vou contar mais uma. Uma vez o Estevão tinha 2 anos, nós estávamos numa chácara, a gente ia fazer uma reunião de adolescentes, e alguém tinha limpado essa chácara de uma amiga nossa, pastores Marlon e Regina, e a funcionária deles limpavam, tinha muitos vidros na chácara, e ela usou querosene para limpar os vidros, e ela colocou numa garrafa PET, uma garrafa dessas de 2 litros, e eu não sei se vocês comungam comigo, quem é pai aí vai saber. Criança de 2 anos tem um fetiche por garrafa PET, é ou não é? Você dá um brinquedo, o carrinho do Batman, que acende, helicóptero, drone, Michael Jackson, ela quer a garrafa PET. É criança, é uma doideira. E o Estevão, o Estevão andou com 9 meses. Ele punha fogo na caixa d'água, ele andava e corria. Fica tranquilo, se você tem um filho assim, vai melhorar. Ou piora. Mas o Estevão andava para lá e andava para cá, e eu não estava lá. E era uma chácara, era um lugar isolado, um bairro de chácaras. E de repente, irmãos, o Estevão pegou aquela garrafa, e a tampa da PET estava um pouco aberta, cheia de querosene, ou pelo meio, do meio para baixo assim. O Estevão pegou aquela garrafa de querosene para brincar, e ele rapidinho, você piscou, já era. É assim ou não é? Não é os anjos que cuidam, os anjos que olham? É ou não é? Quem é pai aí? O Estevão virou aquilo em cima dele, e todo aquele querosene caiu em cima dele, e ele inalou tudo aquilo. E na hora ele ficou gritando a mãe, e desmaiou. E a Josi foi com ele para a piscina, chorando. Imagina, uma senhora que era dona da chácara, e a Josi, sem carro. Estevão tinha menos de 2 anos. Começaram a jogar água nele e tudo mais, e elas desesperadas, ligando para a gente chegar, ia demorar muito. O Estevão estava apagado, literalmente apagado. Então elas correram até o asfalto, era uma distância longa, assim, de uns 600 metros. Correram até o asfalto para passar alguém para pegar carona. A única pessoa que parou foi uma garota numa moto. E elas pararam essa garota na moto, sem capacete, sem nada. A Josi montou na garupa da moto, botou o Estevão no meio ali da garupa da moto, desesperada. E aquela menina andou ali, talvez por uns 2, 3 quilômetros naquela moto, até achar um lugar que pudesse dar socorro para a gente. E foi naquela moto. Chegou num determinado lugar, achou um carro e levou ele para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico já ficou internado, foi aquele transtorno, aquela coisa toda, e fez aquela lavagem, fez aquela limpeza, fez aquele processo todo. É o primeiro filho, irmão. O primeiro filho é doideira. Primeiro filho é doideira. Parece que a sua vida está bem, de repente alguém te entrega um negócio assim, ó. E aí você reveza para ver quem vai ver o menino morrer, é ou não é? Porque o pai é cismado, se o filho não chora, não pisca, você fica lá cutucando no berço para ver se está tudo normal, é assim ou não é? Você se acostuma tanto com ele chorando, fazendo alguma coisa, você fica meio maluco. E aí quando chegou, o médico fez tudo, foi dar alta para o Estevão. Sabe o que o médico falou? Ele falou: olha, sabe o que salvou o seu filho de não ter nenhuma sequela? A moto. Porque aqueles 3 quilômetros que ele andou de moto fez com que ele oxigenasse e fez com que o pulmão dele trabalhasse. É livramento, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Estamos juntos aqui?
Tudo isso foi livramento. Mas eu conheci pessoas que perderam seus filhos. Eu conheci pessoas que perderam seus bens. Eu conheci amigos que perderam o bebê. Eu fiz velório de criança. É difícil. Eu fiz um velório de uma criança no dia que a minha Bebel nasceu. E a mãe da criança chamava Josi. Eu sou mais justo que essas pessoas? Sou melhor que elas? Essas pessoas não são piedosas e justas? Pastor, então, o que eu faço com o Salmo 91? Eu fecho a minha Bíblia lá em casa? Eu deixo a minha Bíblia fechada? Sabe o que esse Salmo ensina para a gente? Qual que é a mensagem que esse Salmo reserva então para a gente? Estamos juntos aqui, irmãos? A abordagem que eu queria fazer é que essas promessas foram feitas àqueles que temem a Deus, certo? Amém? Versículo 1, versículo 2, versículo 9, versículo 14. Pessoas que se apegam a Deus e fazem de Deus o seu bem mais precioso. A chave para compreender é que ele foi escrito na antiga aliança, amém? Estamos aqui juntos? Ele foi escrito na antiga aliança. Ele não foi escrito para uma pessoa, ele foi escrito para um povo. Diga comigo, foi escrito para um povo. Eles tinham limites de terra, eles tinham fronteiras, eles tinham leis, eles tinham uma nação, sabe, com características básicas, como o Brasil. E Deus tem dentro dessa proposta pedagógica, Deus estabelece uma aliança com aquele país. Deus tinha um acordo com esse povo, e havia uma dinâmica nessa aliança. Preste atenção, o Salmo 91 foi escrito para um povo, foi escrito para um país. Ele não vai dar certo na Bíblia aberta em cima de uma escrivaninha. Ele não vai dar certo com a Bíblia aberta numa mesa onde as pessoas entram na sua empresa. Diga comigo, o Salmo 91 foi escrito para um país. As bênçãos, a prosperidade era condicionada a uma obediência prestada a Deus. Presta atenção, 1 Reis capítulo 8, versículo 56. 1 Reis capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo mistério de Moisés seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais. Não nos desampare e nem nos deixe. Inclinado a si o nosso coração para andar em todos os seus, inclinado a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Olha para mim. A promessa de Deus era condicionada à obediência. Se aquele povo obedecesse a Deus, então eles colheriam o benefício da obediência. Coloca para a gente Deuteronômio capítulo 28, verso 9 e 10. Deuteronômio capítulo 28, verso 9 e 10. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares, diga comigo, quando guardares os mandamentos do Senhor. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, olha o que vai acontecer. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão o temor de ti. Coloca 11. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais. Então preste atenção, pastor, e todos esses livramentos, e as pessoas que não foram livres, e o Salmo, preste atenção, o Salmo foi escrito para um povo, o Salmo foi escrito para uma nação, que tinha inimigos, que tinha limites, que tinha terra, e ele era condicionado ao quê? À obediência. Se esse povo prestasse obediência, guardasse os mandamentos, então eles colheriam o benefício.
Se a nação de Israel obedecesse a Deus, eles teriam vitória sobre os seus inimigos, prosperidade no campo, as pragas seriam evitadas, pestes e guerras, e até mesmo a derrota diante dos inimigos. Agora, se desobedecessem, perderiam tudo: a terra, a lavoura, até mesmo os seus filhos e filhas. Esse salmo tem que ser entendido como uma carta escrita para um país, a um povo, amém, irmãos? Agora preste atenção, esse salmo foi escrito para eles. Ele faz sentido, quando a gente olha para a condição. Agora eu quero entrar para a nossa condição. Nós somos a continuação de Israel. A igreja não é um país, amém, irmãos? Diga, nós somos a igreja. A igreja ela é composta por pessoas de todas as nações. Não existe uma nação que Deus tenha feito um pacto exclusivo. Não existe uma nação que Deus tenha atribuído uma condição, não. Nós agora somos a igreja de Jesus, a união dos povos, a união das raças. Não há classismo, não há racismo, não há nenhum ismo que possa nos dividir. Nós somos um projeto de continuação, de continuidade. Essas promessas feitas a Israel, debaixo do crivo dessa primeira aliança, tinham um caráter material. Se eles obedecessem, eles herdariam a terra. Se eles obedecessem, eles seriam prósperos no campo. Quem está comigo? Se eles obedecessem, eles ganhariam a guerra. Se eles obedecessem, eles seriam livres do inimigo. Se o judeu obedecesse às recomendações e às leis entregues no Sinai, eles colheriam o que o Salmo promete como recompensa. 1000 cairiam ao lado deles, 10.000 cairiam à direita, e eles não seriam atingidos. Sabe, era uma recompensa a uma obediência coletiva do povo. Quando o Salmo diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, era porque a prosperidade era condicionada à obediência. Quem está comigo? O livramento dos infortúnios, das fatalidades, derrota, da guerra, pestes, doenças e coisas similares. Mas o Senhor Jesus veio, diga glória a Deus. E a partir disso, a igreja não é mais uma nação, a igreja é um povo espiritual. Nós somos um povo espiritual. E aqui eu vou caminhando para a gente terminar. Portanto, as bênçãos da antiga aliança relacionadas à prosperidade material, elas passaram para nós, não como parte da aliança, mas como algo que Deus pode dar ou não. Deus pode abençoar a minha vida ou não. Vem no culto que você vai receber uma bênção. A gente torna Deus refém da nossa fé. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Não, irmão, e se Deus não quiser? E se Deus não quiser dar? E se Deus não quiser abençoar? E se Deus está guardando essa bênção para um outro momento? Sabe, a nossa fé mística, ela produz uma ideia que fere o bom senso. Você vai encontrar fiéis que não são pessoas de posse, sim ou não? Você vai encontrar gente piedosa, gente fiel a Deus, gente com caráter, com a moral ilibada, mas essas pessoas não têm riquezas. Elas não são prósperas. Portanto, irmãos, agora, o que faz sentido para a nossa fé é não condicionarmos, sabe, de forma individualizada a leitura do Salmo. A gente precisa entender que aquele Salmo era uma condição a um povo. Se esse povo obedecesse a Deus, consequentemente eles colheriam bênçãos materiais. Mas agora, Jesus veio e nos transformou em seu povo. Agora Jesus veio e nos transformou. Então a nossa mente, a nossa consciência precisa se elevar. A nossa cabeça, a nossa crença precisa se expandir. No Antigo Testamento, quando você olhava uma pessoa sem posse, quando você via uma pessoa doente, isso era sinônimo de desobediência. Mas agora não. O rico foi para o inferno. Lázaro, que era o pobre, foi para o leito de Abraão. Foi Jesus que contou essa parábola. Quem está comigo? Eu não estou falando de preguiçoso, não. Não estou falando de gente que não prospera porque não trabalha. Eu estou falando de gente piedosa, gente fiel a Deus, que talvez não vai ter um resultado exponencial para mostrar. Talvez não vai dirigir um carro que todo mundo vai dizer, uau. Talvez é gente que vai para a igreja levando a sua família no cano de uma bicicleta, de uma barra circular.
Eu conheço gente assim, irmãos. Porque as bênçãos de Deus não estão mais relacionadas, sabe, a questões materiais, a coisas que se podem tocar e podem se ver. Nós somos um povo de Deus. Eu estou falando de crente fiel, gente que se esforça, gente que não vai se tornar pessoas de posse. Alguns não têm uma casa própria e passam pela vida com dificuldade. E dizer que isso é fruto de falta de fé é incoerência, sim ou não, irmãos? Eu sei que muitas igrejas, sabe, vai olhar para a espiritualidade ou para a prosperidade baseada naquilo que se vê, baseado naquilo que se pode pegar. Portanto, o Salmo 91 está aberto. Por quê? Porque a gente transformou a nossa fé em magia. A gente não compreendeu que aquilo que Jesus propõe como jornada de fé vai além daquilo que se pode ver e tocar. Sabe, irmãos, eu preciso terminar isso aqui. Eu peço a sua paciência. Há várias formas de construir uma narrativa incoerente acerca desse salmo. Uma delas foi o que o diabo propôs. Sabe, ele usou no deserto para tentar o Senhor. O salmo é tão popular que até o diabo citou. Ele disse: lança-te daqui para baixo, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Vocês estamos juntos aqui, irmãos? O diabo se apropria da má interpretação para tentar crentes embriagados por mística, com sede de coisas que fazem o menor sentido e que ofendem a inteligência de Deus. Sabe, o diabo usa isso, sabe, essa ideia do extraordinário. Coloca para a gente, se puder, Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. E a gente vai correr. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Sabe, a má interpretação do salmo, o olhar para o salmo, rouba a saúde de tanta gente. O olhar para a fé, quem tem fé também desce a escada, não pula pela janela. Jesus citou esse salmo em Lucas capítulo 10, verso 19, a autoridade para pisar. Ele citou o Salmo 91, verso 13. Preste atenção. Quando esse salmo foi escrito, ele foi escrito para um povo. Se esse povo obedecesse, eles colheriam bênçãos materiais. Quando Jesus cita o salmo, ele olha para você, para mim, para nós, e ele diz: vocês são o meu povo. Se vocês obedecerem o salmo, vocês não vão conquistar território material, mas vocês vão conquistar regiões celestiais. Eu dou autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, pode causar dano a vocês. Agora nós não estamos invadindo a terra do lado para conquistar a nossa herança. Agora a autoridade dada a nós é a autoridade para invadirmos o inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Sabe o que Deus propõe para a gente como povo? A autoridade que Jesus entrega para nós é algo que transcende a uma leitura mística da Bíblia. A gente precisa ter consciência da nossa autoridade. A gente precisa ter consciência de que mistificar ou achar que a fome não vai nos alcançar, que a dificuldade não vai nos alcançar, que os intempéries da nossa vida conjugal não vão fazer parte da nossa existência. É como se o salmo não estivesse funcionando. É como se a palavra de Deus não tivesse um efeito vivo na nossa vida. Talvez aqui nós temos uma chave. Jesus aplicou esse salmo a uma batalha espiritual, muito maior do que a nossa batalha contra os exércitos dessa terra, muito maior do que o nosso anseio por conquista, muito maior do que o nosso desejo de proteger a nossa empresa com o salmo aberto. Deus te chamou para ser um embaixador de um reino. Deus te chamou para ser um cidadão que representa uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, alguém que marcha nas regiões celestiais e que tem autoridade sobre os demônios, sobre os principados e potestades. Uma batalha contra Satanás e seus demônios. E aqui nós temos uma verdade: o Senhor nos livrará de ciladas espirituais. Nós seremos guardados em nossa obediência coletiva, em nosso movimento, não em direção a conquistas terrenas, não em direção a posses, mas em avanços espirituais e missionais. A aplicação coletiva desse salmo
precisa ser o nosso consolo. Alguns apresentam isso como uma promessa singular, feita ao indivíduo que o lê. Aí ele toma um chá. Sabe, irmãos, e eu estou sendo o pastor aqui essa noite. Nós somos um povo de Deus. Nós temos uma missão coletiva. Você não é especial. Eu não sou especial. Deus não tem um compromisso com o CPF. Deus tem um compromisso com o seu povo. E até o final o Espírito Santo vai continuar falando à igreja. E tudo que Deus vai fazer na terra, Deus vai fazer através da igreja. Por isso você precisa entender que fazer parte de uma ideia de Deus é aquilo que vai transcender você, além desse olhar místico para as coisas. Alguns reivindicam de Deus, e aqui eu vou terminando mesmo. Alguns reivindicam de Deus os benefícios de uma perspectiva singular. Ele foi escrito para uma nação, mas Jesus ressignifica ao responder à má interpretação do diabo e o aplica na emancipação de um povo espiritual chamado igreja, que não quer conquistar terras, mas quer conquistar regiões celestiais. Você não quer conquistar a terra, você quer conquistar o coração dos seus pais, você quer conquistar o coração dos seus filhos, você quer conquistar o coração daqueles que estão amarrados na mentira do diabo, amém? Que não quer conquistar e dominar sobre pessoas e coisas, mas que quer anunciar a graça e o perdão de Deus ao mundo, por meio da pregação do Evangelho. O que Deus prometeu para nós, para a nova aliança, é que Ele nos guardará para Ele, seja na morte, ou seja na sua segunda vinda. Mas nessa terra, olha para mim, nessa terra, pestes vão visitar a nossa tenda. Nessa terra, a gente vai ser atingido. Nessa terra, a gente corre o risco de ser assombrado pelos terrores e pelas coisas que circulam por aí. Nessa terra de pandemia, nessa terra de medo, nessa terra de calúnia, você vai ter aflições. Para aqueles que estão passando tempos difíceis, eu te convido a fazer um inventário da sua vida espiritual. E se você constatar, preste atenção, se você constatar, sabe, que mesmo estando tudo certo, as coisas ainda estão difíceis, a culpa não é de Deus, a culpa não é, sabe, porque as coisas não aconteceram para você. Entenda isso como uma proposta pedagógica de Deus. Deus está treinando o seu coração. As aflições vão nos treinar, elas vão existir, elas vão acontecer, porque agora nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, e Deus não está olhando para o quanto a nossa conta bancária vai crescer. Se isso acontecer, glória a Deus, que você prospere, mas acima de qualquer outra coisa, nós fomos convidados e chamados para entrar nas regiões celestiais e determinar quem é o Deus dessa cidade, quem é o Deus da nossa casa, quem é o Deus da nossa família, quem é o Deus do nosso casamento, quem é o Deus das nossas vidas. É para isso que serve a fé. As promessas do Salmo 91 são inferiores diante das promessas que o Senhor Jesus tem para você. O Senhor, sabe, no meio de tudo isso vai guardar a sua vida para Ele. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e ninguém as tira das suas mãos. Ele vai matar qualquer lobo. Se você está vivendo um tempo incrível de bênçãos e prosperidade, não coloque o seu coração nessas coisas, porque tudo passa. E eu termino lendo um versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pastor, o que eu faço? Eu fecho o Salmo 91? Não. Você vai entender que mesmo obedecendo a Deus, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Isso não significa que a palavra de Deus não funciona ou não funcionou para você. Eu sei de alguns aqui que estão vivendo momentos muito difíceis. Eu ouço vocês. Mas esses momentos difíceis, eles não são o seu fim. Jesus sabe onde você chora. As promessas que Deus tem para você são superiores às promessas que Ele fez lá na antiga aliança. Agora você não tem uma promessa de conquistar Canaã. Agora a promessa é que você vai morar na Nova Jerusalém. Você estará em um lugar onde as ruas são de ouro. Faz sentido para vocês? Somos peregrinos nesse mundo. A nossa obediência não está condicionada a bênçãos materiais que a gente vai adquirir. A nossa obediência está relacionada
a consciência de que nós somos o povo de Deus. Coloca para a gente Salmo 121. Salmo 121. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ah, meu Deus. Eis que não, de novo, meu Deus. Tosquenejará. Nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você crê nisso? Esse foi escrito para você. Mas as aflições vão vir. Você vai andar em vales de sombra de morte. E talvez você está andando agora. Aí você vai dizer, sim, pastor, mas eu posso aplicar o Salmo. O Salmo é lindo, maravilhoso. Mas você precisa ter consciência de que agora você não faz parte de um projeto chamado Israel. Agora você faz parte de um projeto chamado Noiva de Jesus. As promessas de prosperidade no campo, de prosperidade nas suas crias, de prosperidade nas batalhas, elas são inferiores àquilo que Deus tem. Porque Deus está preparando você para viver em um lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. E talvez as dificuldades vão tornar você mais preparado para estar nesse lugar. Talvez as aflições que você está vivendo agora, você está dizendo, pastor, não faz sentido dizer que 1000 vão cair ao meu lado e 10.000 vão cair à minha direita, porque eu caí também. É assim mesmo. Você caiu, as aflições te derrubaram. Mas saiba de uma coisa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. As promessas agora para você são superiores. Elas não dizem respeito só a uma promessa de você conquistar o mundo inteiro. Elas estão mais preocupadas que você não perca a sua alma. Deus não vai te dar o mundo se Ele perceber que você vai perder sua alma. E às vezes as aflições servem para parar alguns. Sozinho eles teriam o poder de conquistar o mundo inteiro. Saiba, irmãos, olha para mim. Babel, a Torre de Babel, não era uma tentativa de construir um túnel até o inferno. Eles não estavam ali se reunindo e dizendo, vamos cavar um túnel até o inferno, não. Eles queriam tocar o céu com a força do braço. E ninguém toca o céu com a força do braço. O diabo vai tentar usar muitas vezes, sabe, quando o diabo te engana na sua crença. E a minha preocupação não tem sido em como você faz, mas em como você crê. E nós temos um problema de crença. A maioria foi catequizado, foi ensinado a ter uma rotina religiosa e uma fé mística. O que você foi chamado para ser é alguém que corresponde a um povo que tem a chave do reino dos céus. E o que você liga na terra é ligado no céu. O que você desliga na terra é desligado do céu. E as portas do inferno não podem prevalecer contra esse povo. As nossas guerras são contra outras coisas. Nossos inimigos são outros. O suicídio, o divórcio, a fome, o frio, a nudez, a escassez. Entrar em regiões celestiais para sermos exatamente aquilo que Jesus nos chamou para ser. A igreja de Jesus. Você não é alguém reivindicando direitos, entrando no fogo para negociar com a chama. Eu oro para que essa palavra faça sentido para você. Oro para que você se apaixone pelas Escrituras. Oro para que você se veja como igreja de Jesus. Oro para que você se veja como parte de um projeto de Deus. Oro para que a gente não meça mais espiritualidade, prosperidade, sucesso, êxito por aquilo que a gente pode ver e tocar, mas por aquilo que a pessoa carrega dentro do peito, pela relevância dela nas regiões celestiais. Eu tomo conselho da minha vida administrativa com gente que é muito simples, mas com gente que é carregada de Deus e que sempre tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para me entregar, porque é sobre isso. Quem está entendendo?
não é mais o que acontece da pele para fora, é o que acontece da pele para dentro. É como você acredita aqui. E as angústias, as aflições não é um sinal de que Deus não está com você. A dificuldade financeira que você está vivendo não é um sinal de que Deus não está com você. É um treino, vai forjar você. Fecha o salmo e abre nos evangelhos, de preferência em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes vão alcançar misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentirem e disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Mas saibam, grande, grande, grande é o vosso galardão diante do Senhor, que aguarda você com braços abertos para dizer: vinde bendito de meu Pai, porque você passou por todas as dores do mundo, me glorificando e me amando. Feche seus olhos, comece a adorar Jesus, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a bendizer o nome de Deus. Perto quero estar,